Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian. Essa aula nossa de hoje, eu estou gravando para que vocês possam estar assistindo e em seguida, no final, fazer a atividade proposta, tá? A aula passada nós falamos um pouco sobre a parte de tensão alternada, que foi o assunto que foi falado referente à parte de circuitos elétricos, porque daqui para frente nós vamos estar utilizando, os componentes, o resistor, o indutor e o capacitor com aplicação da tensão alternada. Então nós vimos no início do curso o indutor e o capacitor em comportamento com tensões de corrente contínua, aprendemos agora o que é a tensão alternada e vamos fazer uma aplicação, tá? Então essa prática seria uma prática que iria substituir a utilização do osciloscópio quando a gente faz as medições iniciais, para a gente visualizar na prática como que é o comportamento da onda senoidal em cima aí dos componentes. Essa prática, eu vou falar um pouco sobre a aplicação no LT Spice, que é o software que vai ser utilizado para fazer essa simulação, e nós vamos poder estar verificando o seu comportamento nesse momento apenas em cima dos resistores, tá? Eu vou em seguida, nas aulas posteriores, nós vamos estar vendo o comportamento da onda senoidal sobre o indutor e sobre o capacitor. E aí nós vamos fazer depois uma outra prática, para poder verificar o comportamento da onda sobre esses componentes. Mas por enquanto, vamos aprender apenas como será esse comportamento na onda senoidal aplicada apenas aos resistores, tá? Para que depois a gente consiga prosseguir nos outros componentes. Então aqui eu coloquei somente a tela inicial do LT Spice. Eu já tinha falado um pouco sobre o software que nós vamos estar utilizando, mas eu coloquei novamente a página para que vocês lembrem aqui o link. É esse link aqui, caso você ainda não baixou o software, é um software livre e não é pesado, tá? Ele é bem tranquilo para ser utilizado aí na aplicação no seu computador. Então baixa ele para que a gente possa fazer a prática em cima do software LT Spicer, tá? Então, para a gente poder gerar a onda senoidal, nós vamos buscar a fonte aqui em componentes. Então você vem aqui em componentes, escreve aqui, você vai ter vários componentes, mas se você quiser um atalho, você escreve aqui voltage, para poder buscar a fonte e dar um OK. Aí você vai ter acesso à fonte que vai ser empregada aí para gerar a onda senoidal. Aqui inicialmente, lembrando, eu tenho que sempre colocar o terra, tá, o GND, porque a fonte ela tem que ter como referência o GND, e eu coloquei aqui um label escrito Vout só para facilitar, mas se você não colocar não tem problema, tá? No caso a tensão vai ser o V1, a referência vai ser o V1 em vez do Vout, tá? Mas dessa forma aqui eu consigo gerar a minha forma de onda. Se você clicar com o botão direito em cima da fonte, você vai ter acesso à tela inicial, que seria esse pequeno quadrado, onde você colocaria a tensão caso você queira uma fonte contínua. Tá? Aí você vai colocar aqui, ó, o DC valor vai ser o valor da tensão contínua. Tá? Inclusive você tem também a possibilidade de acrescentar uma resistência, Lembrando que as nossas fontes existem resistências internas. Se você quiser simular o valor dessa resistência, você consegue acrescentar aqui. Mas no nosso caso aqui, para tensão senoidal, você vai clicar em Advanced e vai vir aqui na opção Seno, tá? Tá aqui Cine, Quais são os parâmetros que nós vamos precisar configurar? O DC Offset, que na verdade corresponde à tensão média do seu sinal. Se você colocar 0, você está querendo, por exemplo, uma onda simétrica, onde o valor médio, o seu valor médio vai ser bem no 0. Então, ou seja, você vai ter a sua onda senoidal simétrica. Caso você queira plotar uma onda acrescida de um sinal médio, você vai ter essa onda senoidal deslocado desse valor médio que você acrescentou aqui. Mas no nosso caso, eu quero apenas uma onda senoidal pura, com tensão média igual a 0, eu coloquei 0 aqui. Aqui eu vou colocar a amplitude, que nesse caso corresponde ao valor de pico da sua onda. Lembrando que esse valor ele vai ser tanto positivo como negativo, então a minha onda simétrica
Nesse exemplo vai ter mais o pico de mais 10 volts e o pico de menos 10 volts. Tá? E aqui a frequência, né? Eu coloquei aqui 250 Hz, né? A frequência dada em Hz. Assim que você configurou e deu OK, você vai ver a sua fonte com essa descrição, que na verdade é a descrição que nós acabamos de falar. Tá? Então essa descrição aqui, Cine, com valor 0, 10 e 250, são os parâmetros que nós acabamos de selecionar. Tá bom? Só para você saber que dá para visualizar qual que é o parâmetro. Caso você queira alterar, se você clicar de novo na fonte com o botão direito, você vai vir direto para essa tela e você consegue alterar qualquer um dos parâmetros aqui. Tá? Bem, para a gente simular a forma de onda senoidal, você vai ter que vir em seguida aqui em Run. Tá? Ao apertar o Run, você vai ter acesso a essa tela. Né? O que seria essa tela? Você vai pegar a opção primeira aqui, que é o transiente. Na verdade, você vai determinar o tempo de simulação. Tá? E esse tempo de simulação, ele tem a ver com o número de ondas ou o número de ciclos que eu quero mostrar, né, no meu gráfico. Tá? Então, por exemplo, o nosso circuito lá, que nós colocamos na frequência de 250 Hz, se eu calcular o período, cada forma de onda vai ter um ciclo completo em 4 milissegundos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 12 mili, né, 12m minúsculo, que corresponde a 12 milissegundos. Com isso, eu vou conseguir visualizar 3 formas de onda. Então, o stop time aqui, que está sendo selecionado, que está sendo colocado esse valor, depende do número de ondas que você quer visualizar. Tá? Se você colocar 8 milissegundos, você vai ver 2 formas de onda. Se eu colocar 16, eu vou ver 4 formas de onda. Então aqui você determina o tempo de simulação. Tá ok? Depois que você deu OK, ele vai mostrar a tela do gráfico e depois você vai conseguir visualizar aqui, ó. Você está optando pela função transiente com o tempo de 12 milissegundos. Tá ok? Em seguida, né, você vai vir aqui, ó, quando você já tiver com a forma de onda selecionada, você vai vir com o mouse próximo aqui do ponto de medida e vai aparecer para você uma ponteira, igual está sendo mostrado aqui. Essa ponteira vai dar para você a possibilidade de você medir a tensão nesse ponto. E aí você vai conseguir visualizar, né, ele vai plotar a forma de onda conforme você especificou. Então aqui nós temos, ó, o período de 4 milissegundos, né, que corresponde aí ao inverso da frequência. O nível médio que foi escolhido foi 0, então perceba que a sua onda está simétrica em relação ao ponto de referência, o 0. E a sua amplitude, né, com 10 volts, tanto positiva como negativa. Então dessa forma a gente consegue visualizar a forma de onda definida. Tá ok? E aqui nós colocamos, aqui, ó, perceba na base horizontal que nós temos aqui 12 milissegundos, que são os 12 que foi proposto na simulação, para mim poder visualizar as 3 formas de onda. Agora vamos supor que eu coloque aqui, ó, um valor médio de menos 6 volts, só para a gente visualizar o que vai acontecer com a forma de onda. Então, como eu falei, você clicando em cima do componente, você com o botão direito, você vai poder ter acesso aqui e coloca menos 6. Ao colocar o menos 6, você vai dar Run novamente, em seguida você vai vir aqui com o mouse próximo aqui do local de medida, vai aparecer a ponteira, e ao clicar você vai ver a forma de onda. E aí quando você visualizar a forma de onda, olha o que vai acontecer. A sua referência aqui, que é o 0, né, você vai ter aqui, em relação a esse ponto, né, a sua forma de onda deslocada de menos 6 volts. Então perceba aqui, ó, que você consegue visualizar qual que é o valor médio do sinal pelo deslocamento do centro da forma de onda. Né? O centro a gente consegue ver que está aqui em menos 6, né? A simetria da forma de onda, mas esse deslocamento aqui é devido à adição do valor médio ao sinal. Com isso, né, eu tenho aqui amplitudes positivas de 4 volts e amplitudes negativas de menos 16, devido a esse deslocamento. Então é possível verificar, quando eu adiciono um valor médio, o que acontece. Beleza? Agora,
vamos supor que eu queira medir a corrente no circuito. Então eu acrescentei aqui um resistor de 1K e vou simular novamente, né? Voltei lá a situação com 0 volts de valor médio, 10 volts de pico e 250 Hz na minha frequência. E aí eu vou novamente lá em Run e simulo a minha forma de onda. Tá? Então, quando você vai medir a corrente, depois eu vou mostrar, deixa eu voltar aqui, quando você passa o mouse sobre os pontos de medida de tensão, você vê aquela ponteira. Se você passar o mouse sobre o resistor, você vai ver um alicate amperímetro. E aí quando você clica nesse alicate amperímetro, você consegue medir a corrente do seu sinal. Então nesse caso aqui, se eu pegar aqui a tensão de saída, que é a mesma tensão sobre o resistor, e ao mesmo tempo medir a corrente, você vai conseguir ver esse gráfico, tá vendo? Quando você tem aqui duas medidas diferentes, no caso tensão e corrente, aqui ó, do lado esquerdo ele mostrou o eixo de tensão, e do lado direito ele está sendo mostrado aqui a graduação da corrente. Então perceba, né, o mais importante aqui é a gente perceber que o comportamento da corrente sobre o resistor ele acompanha o comportamento da tensão, né? E é fácil a gente perceber isso, porque quando eu tiver com a tensão próximo de zero, eu vou ter 0 volts sobre o resistor. Quando eu tiver a tensão com valor máximo sobre o resistor, eu também vou ter a máxima corrente. Então quando eu tiver 10 volts, se você dividir por 1K, você vai ter aí os 10 mA. Então aqui ó, no gráfico da corrente, perceba que eu estou com o valor de pico em 10 mA, enquanto na tensão o valor de pico está em 10 volts. Tá? Mas é importante a gente perceber que a fase é a mesma, ou seja, a passagem pelo zero ela mantém, porque o meu resistor ele não causa defasagem. Nós vamos ver aí, por isso que eu não quis abordar nesse momento o indutor e o capacitor, porque nós vamos ver que o indutor e o capacitor ele vai fazer essa defasagem acontecer, mas isso nós vamos ver mais para frente. Por enquanto vamos entender apenas o resistor. O resistor ele trabalha sempre em fase com a tensão do circuito, tá? Então a corrente do circuito ela está perfeitamente igual à tensão aplicada sobre ele, tá? Então esse circuito aqui a gente consegue monitorar e verificar esse comportamento. Em seguida aqui eu fiz um circuito com 2 resistores, tá? Tendo assim um divisor de tensão. Então eu vou medir a tensão em cima desse ponto que eu chamei de VR2, tá? E aí a tensão sobre o resistor aqui de 1K eu vou conseguir medir proporcional. Lembrando que sempre o ponto que eu vou escolher de medida ele vai pegar como referência o terra. Então, por exemplo, se eu medir em cima aqui do resistor R1, na verdade eu estou pegando a tensão total. Se eu quiser apenas medir o valor de 3K, o ideal seria eu mudar de lugar ou mudar o terra de referencial. Tá? Então nesse ponto aqui eu estou medindo em relação a esse ponto em relação ao terra. Tá bom? Então aplicando aqui, né, apertando Run, você vai novamente ter o gráfico. Aqui no caso eu vou medir a tensão de entrada em relação a esse ponto que é a tensão no VR2. Perceba aqui que nesse divisor de tensão, a tensão sobre o resistor R2 vai ser 1/4 da tensão total. Se você fizer aqui o divisor de tensão, eu vou ter 1 sobre 4K, que é a soma das duas resistências, então eu tenho 1/4 do valor total. Tá? E ao plotar, nós vamos ter esse gráfico. Então perceba que mesmo com divisor de tensão, a forma de onda, né, a tensão sobre o resistor, ela acompanha, né, em frequência e em fase a tensão da entrada. Tá? Eu vou ter apenas a diminuição da amplitude, o que já era esperado, porque eu estou trabalhando com divisor de tensão. Então o pico aqui sobre o resistor R2 deu 2,5 volts, enquanto o valor de pico da fonte de alimentação era 10 volts. Então dessa forma a gente consegue visualizar o comportamento tanto da corrente como no caso de divisor de tensão. A gente tem a garantia que no resistor esses valores sempre vão estar em fase, tá? O que vai mudar talvez seria só a amplitude, mas a fase, né, que seria o momento da passagem pelo zero, ela se mantém constante. Então, após essa constatação, nós vamos fazer aqui uma simulação. Então eu vou pedir para vocês que me entreguem o resultado dessa simulação. De que maneira?
após você simular, dê o print conforme solicitado aqui. Tá? Então eu peço aqui para vocês que monte o circuito, eu vou mostrar em seguida, dado uma tensão de entrada de 100 vezes seno de 2π 200t, tá? Onde o 2π 200 é o ômega, que é a minha frequência em radianos por segundo, né? Frequência angular. E mostre os gráficos como é pedido. Então eu peço aqui gráficos de tensão, de corrente e de potência. Tá? O de potência eu vou mostrar como é que é feito. Então, primeiramente, né, eu quero que vocês me entreguem, tirem um print desses gráficos, inclusive o print da montagem do seu circuito, e mande para mim para validar a nossa aula, que está sendo feita, né, de forma, nesse caso aqui, de forma assíncrona. Tá? Então, o item A aqui, ó, eu quero um gráfico que você vai mostrar a tensão de entrada, que é o V1, e a tensão sobre o resistor VR2, em cima do circuito que eu vou mostrar. Depois eu quero saber o gráfico, né, da corrente sobre o resistor R1, tá? Que nesse caso, como, quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui o circuito, ó, é um circuito série, tá? Então tanto faz eu pegar a corrente sobre o R1 ou a corrente sobre o R2. Como está em série, a corrente vai ser a mesma, tá bom? Depois eu quero um gráfico da potência sobre o R1. Em seguida, um gráfico da potência sobre o R2. Eu vou mostrar como que é feito, tá ok? Então vamos lá para o LT Spice. Eu vou abrir ele aqui, ó. Então tá aqui o LT Spice, tá? Inicialmente aqui eu vou vir em novo esquemático, né? Novo esquema, tá? Aí ele abriu aqui a tela. Então eu vou pegar a minha fonte. Olha lá, já apareceu aqui, não precisa nem terminar de escrever. Eu escrevi volt, já apareceu. Então eu trago aqui a minha fonte V1, trago os meus resistores, então resistor R1, resistor R2, se eu der um ESC, aí some aqui, né, sai o resistor, e o GND é importante, eu não posso esquecer do GND, eu vou deixar aqui, senão eu não tenho o referencial para medida. Tá? Para mim poder ligar, eu vou vir aqui em Wire, né, onde eu tenho aqui o fio, e eu vou fazer as ligações conforme previsto. Tá? Se eu quiser colocar um label aqui na saída para facilitar, eu também posso. Tá? Então eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó, VR2. Opa, 2. Tá? Se eu quiser colocar dessa forma, ó, output, ele vai mostrar desse jeito, tá vendo? Que nem eu tinha feito daquela vez. Ok? Então tá aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né, inclusive está faltando aqui, é o valor dos resistores, tá ok? Eu vou colocar lá depois no slide para vocês, mas qual valor a gente pode utilizar? Vamos colocar aqui um resistor, ó, tá? Um resistor aqui, vou colocar aqui um resistor de 200 ohms, por exemplo, 200, e aqui um resistor de 300, tá? Só para ilustrar, depois eu corrijo lá no slide, tá? Então aqui 200 ohms e aqui 300. E a minha fonte? Tá? Nós vimos aqui, ó, que eu quero uma fonte de 100 seno 2π 200t. Tá? Só para a gente recordar, ó. Então aqui eu abri o widescreen, tá? Então a fonte que eu quero, que foi proposta, né, que é a tensão V1, ela é do seguinte valor, né? Então eu quero um valor, ó, 100 seno de 2π 200t. Então, 100 seno de 2π 200t. Tá? Então, essa é a equação da minha forma de onda senoidal. Esse parâmetro aqui, né, só para a gente recordar, né, quem que é esse valor que está aqui de 100, ele corresponde ao valor de pico. Então o valor de pico da minha onda vai ser 100. Seno, né, a nossa maneira de escrever, seno de ômega t. Então quem que é o ômega aqui no nosso caso? Quem que é o ômega? O ômega é igual a 2π vezes 200. Tá? E eu sei que ômega é igual
a 2πf. Essa é a equação que nós já utilizamos, 2πf. Então, qual que é a frequência que eu vou utilizar aqui, né? Então, a frequência, né, eu posso fazer dessa maneira, né? É igual a ômega sobre 2π. Que nesse caso, quem que é o ômega? 2π vezes 200 dividido, no caso aqui, pela equação, né, que nós vimos aqui, essa equação aqui, ó, né, essa equação sobre 2π. Ou seja, 2π corta com 2π, a frequência do meu sinal, ela é 200 Hz. Ok? Então, esse sinal aqui, eu consigo visualizar a frequência, no caso aqui o ômega, né, que é a frequência angular, tá? Mas se eu quiser saber a frequência em Hertz, é só pegar o valor do ômega e dividir por 2π. Então, nesse caso aqui, eu já deixei dessa forma propositalmente, tá? 2π 200, porque eu sei que o 2π vai cortar para mim determinar a frequência, né? E uma vez que eu sei a frequência, vamos aproveitar aqui e calcular qual que seria o meu período, né? Então, o período do meu sinal, né, que é o período da minha onda, é 1 sobre 200. Então tá aqui a calculadora, né? 200 inverso 1 sobre isso, né? O inverso é igual a 1 sobre 200. Olha lá, 5 milissegundos. Então, cada onda, cada ciclo, né, da minha onda senoidal, nesse caso, vai ser igual a 5 milissegundos. Tá? Isso vai ser importante lá depois na hora de eu simular, para eu saber. Beleza? Então, agora eu vou colocar, né, os parâmetros aqui da minha onda senoidal. Então, eu vou aqui, ó, cliquei com o botão direito, venho aqui em Advanced. Escolha aqui a opção Cine, tensão média nesse caso 0, amplitude, nós vimos ali que é o valor de pico, que é 100, e a frequência 200 Hz, tá? Nesse caso aqui da minha proposta. Tá? Então tá aqui. Bem, agora eu consigo simular, eu venho aqui em Run, tá? Bem simples, né? Venho aqui em Run, aí eu tenho que escolher o Stop Time, tá? Como nós vimos, cada ciclo corresponde a 5 milissegundos. Eu vou plotar aqui 3 ciclos. Então, o stop time meu tem que ser de 15 mili, porque eu quero visualizar 3 formas de onda, tá ok? Então, dou um OK. Na hora que eu dou um OK aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui para mim o gráfico. Então, qual que é a primeira proposta nossa? Então, a primeira aqui, ó, é gerar, né, plotar o gráfico V1, que é a tensão de entrada, e o gráfico em cima do R2, tá ok? Então, ó, percebo aqui antes, deixa eu mostrar para vocês, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima da linha, aparece essa ponteira aqui, essa ponta de prova. Então, eu clico aqui na ponta de prova e clico nesse local. Aqui. Eu vou mudar aqui a cor, você consegue mudar, se você clicar com o botão direito aqui, ó, você consegue mudar as cores do gráfico, tá? Então fica a critério. Então, a minha forma de onda de entrada, ó, 100 volts de pico positivo, 100 volts de pico negativo, né? A parte central aqui, ó, simétrica, né, tá em 0, a referência, e eu tenho aqui 3 ciclos, né, 3 formas de onda, tá? Que eu plotei aqui 5 milissegundos. Agora eu vou plotar a tensão de saída, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima do VR2 aqui, aparece para mim a pontinha de prova, né? Então, clicando aqui, ó, eu vou ter a forma de onda em cima do R2, que é proporcional aqui nesse caso, né? Eu vou colocar aqui em azul para destacar, tá? Então, se eu der aqui, ó, se eu der um zoom aqui, dá para a gente visualizar melhor, ó. Então, pelo divisor de tensão, né? Eu tenho lá uma relação, né, de uma sexta parte em cima da tensão do resistor de 300 ohms. Então perceba aqui, ó, que a minha tensão de pico, quando eu tenho 100 volts, eu tenho 60 volts sobre o resistor de 300 ohms, tá? Que é proporcional à relação do divisor de tensão. Então, peguem esse gráfico, plotem e enviem para mim, tá ok?
eu recomendo colocar no Word, que aí fica organizado cada item, né? Esse aqui é o item A, que no caso aqui é a proposta para o gráfico da tensão de entrada junto com o gráfico em cima do resistor. Vou fechar aqui, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu dou um zoom aqui, eu aumento aqui, não preciso ficar, ó, mais fácil, tá vendo? Então eu consigo visualizar todo o circuito. Então agora, né, a proposta é você medir a corrente em cima do R1. Na verdade, tanto faz eu pegar a corrente em cima do R1 ou em cima do R2. Então eu fechei aquela tela anterior, tá? Agora eu vou dar Run novamente. Perceba aqui embaixo, ó, que ele já está na configuração transiente 15 milissegundos. Então eu não preciso, né, na hora que eu apertar o Run, ele já vai direto para o gráfico, porque eu já tenho o tempo de simulação que eu pretendo nesse caso. Caso eu queira mudar, eu clico com o botão direito, ele vai mostrar para mim a opção, mas não é o caso aqui, tá? Eu vou simplesmente apertar o Run. Olha lá, já vem direto para o gráfico. Agora, como é que eu meço a corrente? Mostrei para vocês que quando eu passo o mouse aqui, ó, em cima da saída, aparece essa ponteira, né? Quando eu passar o mouse sobre o componente, ó, tá vendo? Aparece um alicate amperímetro, tá? Então, tanto faz eu pegar a corrente no R2 ou no R1, porque a corrente aqui está em série, tá? Então, aparecendo o alicate amperímetro e apertando com o mouse, você vai ter a corrente do seu circuito, tá? Então, a corrente aqui do meu circuito, ó, no gráfico, ela está sendo aqui, ó, com o valor de pico 200 mA, tá bom? Então, né, se você quiser até comparar com a tensão aplicada ou com a tensão sobre o resistor, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ó, ele mostra aqui a tensão, tá vendo? Ó, sobre o resistor. Tá? Como a corrente está em série, tanto faz eu mostrar a corrente em cima do resistor R1 ou do R2. Tá? Então perceba aqui, ó, nesse caso, ó, do lado esquerdo eu tenho a tensão sobre o resistor, tá? E do lado direito eu tenho a corrente sobre o resistor. Tá? Que nesse caso aqui, a corrente ela tanto vale para o R1 como R2. Então, eu tenho, tá vendo? Eu tenho tanto a corrente como a tensão do meu circuito, né? No caso desse componente em destaque aqui, o R1, tá bom? Bem, uma vez que eu tenho as correntes e as tensões, se eu quisesse saber a potência, era só multiplicar ponto a ponto, porque na verdade a potência em corrente alternada, né, ela acontece, né, é o mesmo princípio, tá? Potência é tensão vezes corrente. Então, teoricamente, eu multiplicaria ponto a ponto. Tá? Perceba aqui, ó, que quando eu tenho o semiciclo da corrente positiva, eu também tenho o semiciclo da tensão positiva. Tá? A mesma coisa acontece no lado negativo. Quando eu tenho a potência, a corrente negativa, eu também tenho a tensão. Tá, ok? Então perceba que se eu multiplicar ponto a ponto, eu só vou ter valores positivos. Por quê? Porque mesmo na parte negativa, se eu pegar menos o valor de pico da corrente, multiplicado por menos o valor de pico da tensão, menos com menos dá mais, então eu vou ter o quê? Um valor positivo. Então perceba que a minha forma de onda da potência ela vai ser sempre positiva nos elementos resistivos. E isso já era previsto. Por quê? O que significa potência positiva no resistor? Significa que o resistor está dissipando essa energia sobre ele. Tá? Na verdade, não existe potência negativa. A potência ela só é positiva. Tá? Quando você tem potência negativa, quer dizer que o elemento está enviando potência para outro lugar. E não é o caso do resistor. O resistor, toda a corrente que você aplica nele, ele vai dissipar ela em energia. Bem, então aqui, ó, podemos ver, né, as duas formas de onda, né? E se eu quiser calcular a potência, né? Como eu falei, essa potência é ponto a ponto. Como é que eu faria o cálculo aqui? Eu estou medindo a tensão sobre o resistor R1. Tá? Então, se eu quiser saber o valor da potência, pegando ponto a ponto, eu vou ter esses valores. Vamos pegar o ponto aqui de pico. Tá? Ó, no momento de pico da potência, eu tenho a máxima corrente. Ó, a máxima corrente é 200 mA. E, por exemplo, no resistor R1, eu tenho o quê? A máxima tensão. Tá? Essa máxima tensão, que é o valor de pico, é 60 volts. Então, se eu pegar aqui a calculadora, ó,
eu vou multiplicar esses dois pontos de máximo para me saber qual que vai ser a máxima potência. Tá? Então, 200 mili, né, a 10 a menos 3, que é 200 miliampere, vezes 60 volts. Então, isso aqui, ó, vai me dar um pico, né, um valor máximo de potência de 12 watts. Tá? Ó, se aqui eu tenho 60 volts no resistor R2, desculpa, no resistor R1, quanto que sobrou para o resistor R2? Para o resistor R2, eu vou ter aí 40 volts, porque a alimentação minha é de 100. O que sobrou para o resistor, né, o valor de pico, vai ser 40 volts. Então, se eu quiser calcular a potência máxima no meu resistor R2, eu vou pegar a mesma coisa, 200 milivolts, né? Aqui 200 mili, né, que é 10 a menos 3, vezes os 40 volts, que é o valor de pico máximo sobre o resistor R2. Então, no resistor R2 eu vou ter um pico máximo de 8 watts, ok? Então, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Ó. Eu vou fechar esse gráfico, tá? Novamente eu vou aqui em Run, tá? E agora, né, nós vimos até o momento, quando eu passo o mouse sobre o ponto aqui de tensão, eu meço a tensão de saída. Agora, e se eu passo o mouse sobre o componente, eu vejo que o alicate amperímetro. Com o cursor sobre o componente, se você apertar a tecla Alt, tá vendo? Aparece um termômetro. Ó, vou soltar a tecla Alt, voltou ao amperímetro. Se eu aperto a tecla Alt, aparece um termômetro. O que significa esse termômetro? Eu vou medir a potência, tá? Isso vale nos dois casos aqui, tá? Então aqui, ó, qual que é a potência no resistor R2, por exemplo? Se eu clicar com o mouse, olha só, deixa eu mudar aqui a cor. Se eu clicar com o mouse, ó, olha só o valor de pico, deu 12 watts. Perceba, ó, que a potência ela é sempre positiva, tá? Então ela vai de 0 até 12. Tá? O que significa isso? Que a potência está sendo dissipada, né, sobre esse resistor com essa característica, né? Lembra lá que o nosso ciclo da nossa forma de onda era 5 milissegundos? Então, essa parte daqui desse ciclo corresponde ao ciclo positivo da tensão e da corrente, sendo multiplicada, e essa outra metade aqui corresponde ao ciclo da o ciclo da tensão e da corrente negativa. Ao multiplicar, as duas ficaram positivas, mas isso era esperado. Por quê? Porque o resistor ele dissipa essa energia, tá? No caso lá da corrente, né, sendo negativa, só representa a direção da corrente, mas continua sendo a potência dissipada sobre o componente, independente, tá? Então, se você quiser verificar a potência sobre o resistor R1, eu posso novamente apertar a tecla Alt. Olha lá, ele mostra a potência no resistor R1. Tá? Se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui em azul, só para mostrar aqui e destacar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a potência no resistor, no caso aqui do R2, que é a potência maior, e a potência no resistor R1. Se você quiser ampliar, tá? Então perceba que a potência ela é sempre positiva, porque o resistor ele só dissipa. Tá? Ele vai pegar essa energia e vai dissipar. Então a potência ela é sempre positiva, você nunca vai ver potência negativa. Tá? Porque ele está só o quê? Dissipando essa energia, tá bom? Vocês podem mandar esse gráfico aqui, né, no item, aqui eu peço um gráfico C da potência R1, da potência R2, mas se quiser mandar assim, tá? Não tem problema, aqui em cima está dizendo, tá vendo? Ó? O gráfico em azul corresponde, né, a potência no resistor R1, e aqui corresponde a potência no resistor R2, inclusive ele até faz a equação para você, ó. Aqui em cima ele mostra, ó, VR2 vezes I, e aqui, ó, VR2 vezes I, tá? E aí ele fala que é em cima do resistor R1. Então a gente consegue visualizar também a potência dissipada. É claro que isso é uma potência média, tá? Aquela potência que a gente tem sobre o componente, nós não vamos, né, principalmente porque a frequência aqui é alta. Eu estou numa frequência aqui de 200 Hz. Então você vai ver aqui a chamada potência média do meu sinal. Tá? Você nunca vai ver um pico, né, ele aquecendo e esfriando. Você vai ver sempre o correspondente à potência média. Tá bom, pessoal? Então, façam essa simulação, né, para a gente treinar. Isso aqui vai ser importante, porque daqui para frente nós vamos
trabalhar com indutor e capacitor, e aí vai mudar um pouco, nós vamos ter defasagem, potências sendo envolvidas aqui também. Você vai ver que o comportamento no indutor e no capacitor é um pouco diferente, tá bom? Mas para essa aula de hoje, de sexta-feira, eu pretendia já fazer isso. A única diferença é que eu estou gravando aqui a aula para que vocês tenham acesso, tá bom? E aí na próxima aula a gente dá continuidade já com os componentes novos, o indutor e o capacitor em corrente alternada. Tá bom, turma? Muito obrigado e até a próxima aula.